Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos abordar uma questão que mexe com o coração de muitos. Por que Deus permite o sofrimento, as lutas e as dores em nossas vidas? Se você já se fez essa pergunta, está no lugar certo. Fique conosco até o final. E se o conteúdo te ajudar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Olhando para o vasto universo e a complexidade da vida humana, uma pergunta ressoa em muitos corações. Por que Deus permite o sofrimento, a dor, as lutas e as coisas ruins? Esse questionamento não é novo. Ele ecoa desde os tempos mais remotos, desde os primeiros passos do homem na Terra, quando a dor e o sofrimento entraram em sua realidade, após a queda no Jardim do Éden. E até hoje, essa é uma das maiores dificuldades de compreensão para aqueles que buscam entender os desígnios de Deus. Para tentar decifrar essa questão, precisamos olhar para a Bíblia, a palavra viva de Deus, que ilumina as trevas do entendimento humano. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que o sofrimento não é algo que acontece sem um propósito. Ao contrário, ele é frequentemente utilizado por Deus como uma ferramenta, uma escola, onde os seres humanos são lapidados e transformados. Um dos exemplos mais marcantes é a história de Jó, um homem justo e temente a Deus, que passou por um sofrimento inimaginável. Jó perdeu tudo o que tinha, seus bens, sua saúde, seus filhos. Mesmo assim, ele não pecou contra Deus, nem deixou de ser fiel. Mas por que Deus permitiu que Jó passasse por tamanha provação? Para muitos, a resposta pode parecer cruel ou até mesmo incompreensível, mas ao aprofundarmos nossa visão, percebemos que há um propósito maior por trás disso. O livro de Jó nos revela que Deus estava mostrando para Satanás e para o mundo que a fidelidade do homem a Deus não depende das bênçãos ou das circunstâncias favoráveis. Deus queria mostrar que a fé verdadeira é inabalável, mesmo diante das maiores provações. Jó é um exemplo vivo de que o sofrimento pode servir para revelar o verdadeiro caráter e fortalecer a fé. Ao final, Deus restaurou tudo o que Jó tinha perdido e, mais ainda, mostrando que o sofrimento, embora doloroso, pode resultar em uma recompensa ainda maior. No entanto, não podemos nos limitar a Jó para entender o sofrimento. O próprio Jesus, Filho de Deus, sofreu terrivelmente. Ele foi rejeitado, traído, açoitado e crucificado, embora fosse absolutamente inocente. E qual foi o propósito desse sofrimento? A redenção da humanidade. Através de sua dor e morte na cruz, Jesus nos trouxe a salvação e a vida eterna. Sem o sofrimento de Cristo, não haveria reconciliação com Deus. Isso nos mostra que, muitas vezes, o sofrimento é um instrumento de Deus para alcançar um propósito maior, que vai além do nosso entendimento imediato. Como Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Outro exemplo bíblico que nos ajuda a entender essa questão é a história de José, filho de Jacó. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrentou anos de injustiça, encarceramento e dor. Mas, no final, Deus usou todo aquele sofrimento para um bem maior: salvar muitas vidas durante um período de grande fome. Quando seus irmãos, arrependidos, pediram perdão, José disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50:20. Aqui, vemos claramente que Deus transformou o mal em bem, usando o sofrimento de José para cumprir seus planos divinos. Mas, mesmo sabendo que o sofrimento pode ter um propósito, a dor e as lutas ainda nos afetam profundamente. Porque Deus, sendo onipotente e cheio de amor, simplesmente não impede que essas coisas aconteçam.
A resposta para isso está no livre-arbítrio e no estado decaído do mundo. Quando Deus criou o homem, ele deu a ele o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. E com essa liberdade veio a responsabilidade e as consequências das escolhas feitas. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo, e com ele a dor, o sofrimento e a morte. Desde então, vivemos em um mundo caído, onde o mal e o sofrimento são uma realidade. Deus poderia sim intervir e impedir todo o sofrimento, mas ao fazer isso ele estaria também retirando a liberdade humana, transformando-nos em autômatos, incapazes de amar verdadeiramente a ele e aos outros. Além disso, o sofrimento, embora doloroso, pode nos aproximar de Deus. Como diz o salmista, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmos 119, 71. A dor tem a capacidade de nos levar para mais perto do Criador, de nos fazer reconhecer nossa dependência dele e de nos ensinar lições que de outra forma não aprenderíamos. Muitas vezes é no vale da dor que encontramos a profundidade da graça e do amor de Deus, que nos sustenta em meio às dificuldades. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, compartilha sua própria experiência com o sofrimento. Ele fala sobre um espinho na carne, algo que lhe causava grande angústia e que ele pediu a Deus 3 vezes para que fosse removido. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Paulo que o sofrimento era uma oportunidade para que a força de Deus se manifestasse em sua vida. Paulo então aprendeu a ver suas fraquezas e sofrimentos não como maldições, mas como oportunidades para experimentar o poder e a graça de Deus de uma forma mais profunda. Há também o aspecto do crescimento espiritual. O sofrimento pode ser comparado ao processo de refinamento do ouro. O ouro, em seu estado bruto, contém impurezas que precisam ser removidas para que ele atinja seu valor máximo. Para isso, ele precisa passar pelo fogo. Da mesma forma, o sofrimento pode ser o fogo que purifica nossas vidas, removendo as impurezas do orgulho, da vaidade e do egoísmo, e nos transformando em pessoas mais parecidas com Cristo. Tiago 1:2-4 nos encoraja a ver as provações como uma oportunidade de crescimento. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E o que dizer das tragédias e calamidades que afetam não só indivíduos, mas nações inteiras? Podemos pensar em eventos como desastres naturais, guerras e pandemias. Onde está Deus em meio a tanta dor e destruição? Em momentos como esses, é natural sentir-se perdido e questionar a bondade de Deus. No entanto, até mesmo nesses momentos, Deus está presente. E muitas vezes ele age através da solidariedade e compaixão que emergem da tragédia. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Embora possamos não entender o como ou o porquê de imediato, podemos confiar que Deus está no controle e que, de alguma forma, Ele pode usar até mesmo o mal para um bem maior. Além disso, o sofrimento nos lembra de que este mundo não é o nosso lar final. Ele nos faz anelar por algo maior, por uma esperança que transcende as circunstâncias terrenas. Em Apocalipse 21:4, encontramos a promessa de que um dia Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O sofrimento nos faz lembrar que estamos em uma jornada e que nosso destino final é um lugar onde o sofrimento não mais existirá. É esse anseio pelo céu, pelo reencontro com Deus, que nos sustenta em meio às dificuldades. Também é importante lembrar que Deus não nos deixa sozinhos em nosso sofrimento.
Ele entende a dor, pois ele mesmo sofreu. Jesus, o homem de dores, se identificou completamente com o sofrimento humano. Em Hebreus 4,15, lemos que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Jesus caminha conosco através do nosso sofrimento. Ele chora conosco. Ele nos dá força e nos consola. O Espírito Santo, chamado de Consolador, é dado a nós para nos sustentar em meio às lutas. Por fim, devemos lembrar que o sofrimento tem um fim. Ele não durará para sempre. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, de Salmos 35. Essa promessa de restauração, de um novo começo, é um dos maiores confortos que temos. O sofrimento pode parecer interminável, mas ele tem um limite, e quando ele terminar, aqueles que permanecerem fiéis verão a glória de Deus de uma maneira que jamais poderiam imaginar. Em conclusão, embora o sofrimento seja uma realidade dolorosa e muitas vezes incompreensível, ele não é sem propósito. Deus, em sua infinita sabedoria, usa o sofrimento para moldar, purificar e fortalecer seus filhos. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando não entendemos o motivo pelo qual passamos por tantas provações, e nos lembra que no final, toda dor será redimida. Todo sofrimento terá um fim, e a glória eterna que nos espera superará qualquer tribulação que tenhamos enfrentado. O sofrimento pode nos testar, mas ele também nos prepara para a eternidade, onde viveremos na presença de Deus, livres de toda dor e sofrimento. Até lá, podemos confiar que Deus está conosco em cada passo do caminho, nos sustentando com sua graça e amor inabaláveis.